Olá, queridos amigos, queridos irmãos, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você, juntamente com sua família. Hoje estamos aqui juntos para o nosso terceiro episódio, nosso terceiro vídeo da série Gênesis. E é um grande prazer estarmos juntos nesta jornada através das páginas da Bíblia Sagrada. Nós estamos em cada vídeo analisando juntos e também refletindo sobre os principais destaques capítulo a capítulo. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um breve resumo nos ensinamentos e nos destaques dos capítulos 16 a 20 do livro do Gênesis. Lembrando que lá no capítulo 12 nós encontramos o chamado de Deus a Abraão quando ele tinha 75 anos, para que ele saísse lá de Ur dos Caldeus, deixasse os seus familiares, aquele ambiente aconchegante, para então ir a um lugar onde Deus o estava convidando, o estava enviando. E agora, no capítulo 16, nós encontramos aqui Abraão com 85 anos. 10 anos haviam se passado e ainda faltava um detalhe muito importante. O que estava faltando na vida de Abraão e Sara, sua esposa? Faltava o nascimento do filho da promessa. E então, neste capítulo 16, nós encontramos Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e tendo uma serva egípcia, que se chamava Agar, chamou Abraão e disse para ele: toma minha serva e tenha um filho com ela, para que una-se a minha serva, pode ser que eu venha ter filhos por meio dela. Queridos, este capítulo nos apresenta mais uma falha na vida deste grande servo de Deus, deste grande patriarca Abraão. Nestes 10 anos, junto com sua esposa Sara, eles pensaram em dar uma força, dar uma mão para o projeto de Deus. E com isso, infelizmente, nós percebemos que Abraão falhou ao dar ouvidos à sua esposa Sara. E como nós conhecemos a história, isso trouxe terríveis consequências. De fato, Abraão realmente teve um filho com Agar, que se chamou Ismael, e agora o seu lar, que era tranquilo, pacífico, veio a ter grandes dificuldades. Este filho, já quando Agar, ainda gestante, já começou a apresentar agora uma atitude diferente para com Sara, a sua ali ama, E agora a dificuldade começou então a surgir no lar de Abraão, no qual agora eles tiveram que tomar uma atitude através de Sara, que estava sentindo-se humilhada, expulsaram a Agar de sua casa. Interessante que mesmo em toda essa dificuldade, essa situação, que esta falha, esta falta de fé trouxe, Deus cuidou tanto de Abraão e Sara, quanto cuidou também de Agar. Interessante que quando Agar estava fugindo da presença de Sarai, no verso 9, o anjo do Senhor chegou a Agar e disse: volta a tua senhora e humilha-te. E ela também ali teve uma interessante experiência com Deus. Ela teve ali o sentimento da presença de Deus, dizendo: o Deus que me vê. Queridos, neste capítulo 16 nós aprendemos que Abraão, apesar de ser o pai da fé, mais uma vez cometeu uma falha, um deslize
no seu relacionamento com Deus? A questão do tempo, né? Abraão e Sara, eles esqueceram de esperar pela promessa de Deus. Isso nos apresenta uma importante lição. Nós precisamos, diante das provas, das dificuldades, aprender a esperar, continuar a confiar em Deus, que Deus fará tudo conforme prometeu no tempo certo. Na sequência desta história bíblica sobre Abraão, este grande patriarca, no capítulo 17, começa nos dizendo assim: quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Olha, já se passaram 13 anos desde o nascimento de Ismael. Agora, Abraão com 99 anos, o Senhor aparece novamente diante de Abraão e agora ele renova a aliança que havia feito com Abraão lá no capítulo 15. E então, nesta ocasião, Deus confirma a sua promessa que Abraão teria um filho com sua esposa Sara. E firmou com ele, então, uma aliança, confirmando que a descendência de Abraão seria perpétua em todas as gerações, para ser o teu Deus e o Deus da sua descendência. Relembrando novamente Gênesis capítulo 3, verso 15, a grande promessa, a semente, ali o anúncio do grande plano da salvação, que através da semente da mulher, né, nasceria o Messias, viria da parte de Deus um Salvador prometido. E esta narrativa ela vai continuando. E então, neste capítulo 17, nós encontramos a aliança, né, de Deus com Abraão sendo confirmada e também o estabelecimento da circuncisão. Foi agora um sinal exterior desta aliança, deste concerto de Deus com Abraão. E então o capítulo descreve que naquele mesmo dia Abraão tomou o seu filho Ismael e todos os servos nascidos em sua casa e circuncidaram-se. Aqui nós então encontramos a origem da circuncisão. Este foi o sinal estabelecido desta aliança de Deus com Abraão até a todos os descendentes. E este sinal, a circuncisão, nós vemos pela palavra de Deus que durou até o tempo de Jesus, pois Jesus também, cumprindo esta lei hebraica, passou pela circuncisão. Este capítulo 17 também nos apresenta a mudança do nome de Abrão para Abraão. Deus, ele muda tanto o nome quanto muda também o caráter. Esta expressão, anda diante de mim e ser perfeito, traz-nos uma importante lição neste capítulo 17. O desejo de Deus é que eu e você possamos crescer em nosso relacionamento, desenvolvendo a nossa fé, a nossa confiança a cada passo diante de Deus. Nós vamos perceber que Abraão, desde o seu chamado, passou por diversas provas. Segundo a pesquisa que fiz, por 10 provas, Abraão passou até que chegasse no seu auge, quando lá diante, né, do pedido de Deus para sacrificar o seu filho Isaque, lá na frente, que foi a grande prova da sua fé. Então nós aprendemos
através da história, da experiência de Abraão, que através de um relacionamento com Deus, a nossa fé, ela se desenvolve. Podemos ter alguns percalços, alguns tropeços, como vamos ver ainda até adiante. Abraão ainda cometeu mais falhas, mas Deus sempre esteve amparando o seu servo e Abraão nunca desanimou. Ele levantava da queda e perseverava em sua vida de comunhão e fé com Deus. No capítulo 18, nós vamos encontrar agora uma interessante situação. Certo dia, estava muito quente, Abraão estava sentado na sombra, quando ele avista de longe a chegada de três pessoas, 3 homens, que Abraão, então, em sua grande qualidade como hospitaleiro, se dirigiu àqueles homens. E diz a palavra de Deus, neste capítulo 18, que ele se prostrou diante deles e os convidou para se achegarem à sombra, para descansarem. E ali Abraão, então, preparou também um delicioso banquete para eles. E, para sua surpresa, Abraão, então, no decorrer da conversa, do decorrer dos assuntos, Abraão percebeu que ele estava recebendo agora a visita não de pessoas comuns, mas estava recebendo a visita de anjos e um deles era o próprio Senhor Jesus. Que interessante, este capítulo 18 nos apresenta agora um momento em que Jesus, o Senhor, confirma a Abraão e a Sara, que estava ali próxima, que há 1 ano chegaria o tão aguardado filho da promessa. Abraão, lembrando, com 99 anos, e Sara estava ali próximo dos seus 90 anos. E agora, Sara estava ouvindo a conversa atrás, ali da tenda, e riu consigo, né? Porque realmente o tempo havia passado quase 25 anos. Sara já estava muito idosa, Abraão também, ou seja, humanamente falando, impossível. Por isso Sara riu, né? Porque realmente a natureza humana dela falou mais alto neste momento. E quando ela viu que aquele homem percebeu que ela, escondida, estava rindo, ela ficou realmente pensativa, né? Mas, fato que o verso 14 diz assim: o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu e disse: será verdade que eu, já idosa, darei à luz um filho? Há alguma coisa difícil para o Senhor? Voltarei a ti no tempo determinado, no ano que vem, e Sara terá um filho. Queridos, nesta história, nessa experiência de Abraão e Sara, nós também temos mais uma importante lição. Nós temos as nossas limitações, temos também as nossas impossibilidades, mas Deus é o Deus do impossível. Será que há alguma coisa difícil para o Senhor? Então, essa história, este relato bíblico nos apresenta que Deus, Ele age exatamente diante das nossas impossibilidades. Quando realmente nós sentimos que está fora de nosso controle ou de nossas capacidades, é onde podemos clamar a Deus e Ele vai agir com o seu poder e com a sua vontade. Este capítulo também nos apresenta outra qualidade de Abraão. Abraão já tinha provado o seu caráter
indo salvar Ló e todo o povo de Sodoma quando foram aprisionados. Agora, o Senhor anuncia a Abraão, como ele era um servo obediente, fiel, Deus achou importante dizer a Abraão que, infelizmente, os pecados de Sodoma e Gomorra já haviam ultrapassado os limites. E agora Deus anuncia que Sodoma e Gomorra tinham esgotado os limites da misericórdia. E então, Abraão agora apresenta-se como um intercessor. Ali, por várias vezes, clamando, perguntando ao Senhor se ele destruiria a cidade por 50 justos, por 40, por 30, e foi baixando até 10, até ouvir do Senhor que Deus preservaria Sodoma e Gomorra se houvessem ali 10 justos. Aí nós percebemos a importância, uma outra lição para nós, a importância de sermos intercessores em prol dos pecadores. Agora, comentando o capítulo 19 de Gênesis, nós encontramos a narrativa de 2 daqueles 3 anjos indo até Sodoma e Gomorra. Chegando ali, à entrada da cidade, ele encontra o sobrinho de Abraão, encontra Ló sentado à porta de Sodoma. E semelhante a Abraão, Ló também era hospitaleiro e insistiu com aqueles 2 homens que pareciam viajantes para que fossem até sua casa. Ló sabia da terrível violência, da insegurança naquela cidade. E Ló levou aqueles 2 homens. A história nos conta, então, que quando eles estavam ali, alimentando-se, os homens de Sodoma chegaram à casa de Ló com o intuito de ter relações com aqueles 2 viajantes, com aqueles 2 homens, que eles nem sabiam que se tratavam de anjos. E ali nós encontramos a confirmação da terrível iniquidade de Sodoma e Gomorra. Nós encontramos claramente neste capítulo o terrível pecado da homossexualidade. Aqueles homens, um dos pecados de Sodoma e Gomorra era exatamente esse pecado. E nós encontramos então agora a intervenção de Deus ali naquele momento, quando realmente os homens estavam dispostos a qualquer coisa para alcançarem o objetivo que eles tinham. E então nós encontramos aí os anjos, cegando aqueles homens ímpios de Sodoma e Gomorra e avisando a Ló para que se preparasse para sair urgentemente de Sodoma e Gomorra. E ali então nós encontramos que Ló, infelizmente, com sua família, eles se acostumaram tanto ali naquele ambiente que Ló parecia não estar acreditando no aviso de Deus que iria ser destruído Sodoma e Gomorra. Ló, inclusive, foi avisar os seus futuros genros para que também junto com ele saísse de Sodoma. Infelizmente, eles realmente não acreditaram e não foram. Então nós encontramos agora os anjos tendo que agarrar Ló, sua esposa e suas 2 filhas para que saíssem depressa, porque a ordem já havia sido dada de destruir Sodoma e Gomorra. E assim, a Bíblia nos conta neste capítulo que Ló saiu apressadamente, puxado pelos anjos de Sodoma e Gomorra. E aí então o anjo ordenou que eles fugissem sem olhar para trás. Nós encontramos neste capítulo a triste consequência da escolha de Ló
lá atrás, né, no capítulo 14, se não me engano, quando ele olhou para as belezas ali de Sodoma e Gomorra e se mudou para lá. Nós vemos que Ló entrou rico, saiu pobre e ainda, infelizmente, a sua esposa saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Sua esposa, a esposa de Ló, se perdeu junto com Sodoma e Gomorra. Essa história é triste porque ela apresenta o sobrinho de Abraão, que poderia também ter uma vida, né, vitoriosa, teve assim um desfecho final muito triste. Até porque as suas duas filhas também se corromperam com os costumes de Sodoma e acabaram embriagando o seu pai e tendo relações com ele, e dessa relação nasceram dois filhos que se tornaram mais tarde inimigos do povo de Deus. Este capítulo nos apresenta a misericórdia de Deus. Ele suportou por grande tempo ali Sodoma e Gomorra. E como no tempo do dilúvio, Deus precisou novamente intervir quando o pecado daquela região ultrapassou os limites de Deus. Hoje, nós estamos também, conforme disse Jesus, vivendo tempos semelhantes, como os tempos de Noé e também os dias de Ló em Sodoma e Gomorra. Que nós possamos, com a graça de Deus, vigiar, que possamos nos separar de todos os pecados, de todos os costumes deste mundo perverso, para que nós não tenhamos a mesma triste experiência de Ló, que perdeu a sua família devido à corrupção que ali envolvia a sua casa, a sua família e a sua vida. Finalizando nossa reflexão de hoje, nós vamos encontrar no capítulo 20, novamente, Abraão tendo um tropeço na sua integridade, né? Nós vamos encontrar aqui a repetição de uma falha de Abraão, apresentada lá no capítulo 12, quando Abraão usou de uma meia-verdade e assim ele falhou em confiar em Deus. Novamente, este capítulo agora 20 nos apresenta Abraão mentindo a Abimeleque, porque antes ainda do nascimento de Isaac, mais uma vez aqui, o capítulo 20 diz que ele viveu algum tempo em Gerar. Então ele foi ali para a região que depois se tornaria a região dos filisteus, e novamente Abraão agora ele mente, né? Dizendo a Abimeleque e aqueles povos que Sara era sua irmã e não a sua esposa. Queridos, podemos perceber que eu e você, assim como Abraão, nós temos nossas falhas, temos as nossas fraquezas. Deus permite, muitas vezes, que nós falhamos para que nós nos conheçamos melhor, possamos perceber, assim, o quanto nós precisamos de Deus, da sua graça e da sua misericórdia. Nós percebemos tanto no caso lá com o Faraó, quanto com Abimeleque, que Deus foi extremamente misericordioso e protegeu a Sara, aquela que seria a mãe da nação prometida. Mais uma vez, Deus interveio através de sonho para Abimeleque, para que ele não tocasse em Sara, e inclusive veio até um castigo sobre as mulheres que se tornaram estéreis.
E, mais uma vez, Abraão, sendo ali um representante de Deus, precisou ser repreendido. Assim como o faraó repreendeu, Abimeleque também precisou chamar a atenção de Abraão, porque ele havia mentido. Queridos, quando nós deixamos de fazer o que é certo, o que Deus aprova, acontece que, muitas vezes, até mesmo quem não serve a Deus pode ser usados para nos repreender. Foi o que aconteceu com Abraão. O capítulo termina dizendo que Abraão orou ao Senhor e assim aquela praga, aquele castigo da esterilidade das mulheres ali de Gerar e de seu reino, foi então tirado. Com isso também nós aprendemos que mesmo diante de nossas falhas, quando nós oramos a Deus e nos arrependemos, Deus nos ouve. Amados, é tão bom saber que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que nos perdoa, um Deus que cuida de nós apesar de nossas falhas, de nossos tropeços. Assim, nós queremos encerrar o nosso vídeo de hoje, a nossa reflexão nestes capítulos, desejando a você que possamos, através destes registros bíblicos, que possamos aprender em nossa experiência com Deus hoje, que nós devemos, a cada passo de nosso caminho, devemos sempre considerar a vontade de Deus acima da nossa vontade e entender que os planos de Deus são os melhores para a nossa vida. Eu não sei qual tem sido a sua experiência, qual tem sido os seus desafios, qual tem sido também as suas provas. Eu só sei que cada um de nós temos provações, temos limitações e dificuldades. Mas, através da história de Abraão, que estamos considerando nestas reflexões, nós podemos ter certeza de que o mesmo Deus que esteve guiando, cuidando e abençoando Abraão é o Deus que está guiando, cuidando e abençoando os seus filhos hoje. Que Deus possa abençoar você, abençoar a mim, a cada um de nós, em nosso dia a dia, sempre lembrando que precisamos diariamente da presença de Deus em nossas vidas para que sejamos vitoriosos. Amigos e irmãos, é um grande prazer estar com vocês neste canal Despertar com Deus. Lembrando que se você ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal, pois a cada domingo nós estaremos trazendo um momento de reflexão, um despertar com Deus, para que possamos, durante a semana, ter, assim, uma inspiração através da narrativa bíblica, de tudo aquilo que a Palavra de Deus nos apresenta. Portanto, eu convido a você, inscreva-se e compartilhe, para que essas mensagens possam alcançar muitas pessoas e que possamos, assim, ser fortalecidos, ser animados em nosso relacionamento diário com Deus. Desejo a você um grande dia, que a bênção de Deus, que a paz do nosso Senhor esteja com você, hoje e durante toda essa semana, e até o nosso próximo encontro.